Senhor, irmão. Feche seus olhos agora. Vamos falar com o nosso Deus. Nosso Deus, nosso Pai. Grandioso é o Senhor, meu Pai. Bendito é o Senhor. Tu és maravilhoso, meu Pai. E é através do teu Filho amado Jesus que nos prostramos, colocamos diante da tua santa e bendita presença. Queremos te agradecer, Senhor, por mais essa noite. Te agradecer, Senhor, por estar em tua casa, meu Pai. Pela sua rica misericórdia, meu Pai, que tem alcançado nossas vidas. E pedimos ao Senhor, meu Pai, que o Senhor possa derramar a tua graça sobre a cada um aqui presente. Amém. Senhor Deus, faça-se presente em nosso meio, meu Pai. Que o Senhor essa noite possa falar conosco, meu Pai, através do teu servo. Que as tuas palavras, meu Pai, venham ser luz para o nosso caminho, Senhor. Ó Senhor Deus, pedimos perdão pelas nossas falhas, pelos nossos erros, ó Pai, pois somos imperfeitos, meu Pai. Mas, meu Pai, o sangue precioso do Senhor Jesus Cristo, Pai, nos purifica, meu Senhor. Santo Espírito Santo, faça-se presente em nosso meio, Senhor. Fala conosco, Senhor. Peço ao Senhor, meu Pai, manifesta a tua presença em nosso meio, Deus. Eu te agradeço, meu Pai. Peço pelas nossas famílias também, Senhor, pelos nossos lares. Que o Senhor, meu Pai, possa fazer transformações, Senhor. Trazer a salvação, Senhor. E que nós possamos ser verdadeiros adoradores a Ti, Senhor. Aleluia. A ser submisso, meu Pai, à Tua palavra, ao ouvir ao Teu Espírito, meu Pai, falar conosco. Nós te agradecemos, meu Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Graças a Deus. Aprendi a te adorar pelo que é.
Deus. Isaías capítulo 1, em verso de número 18. Livro do profeta Isaías, capítulo 1, e o verso de número 18. Quem achou, diga amém. Amém. Graças a Deus, né? Diz assim a palavra do Senhor: vinde agora e vamos debater juntamente a respeito, diz o Senhor. Embora vossos pecados sejam como escarlate, eles serão tão brancos como a neve. Embora eles sejam vermelhos como carmesim, eles serão como lã. Amém, Jesus. Vou ler mais uma vez. Vinde agora e vamos debater juntamente a respeito, diz o Senhor. Embora vossos pecados sejam como o escarlate, eles serão tão brancos como neve. Embora eles sejam vermelhos como carmesim, eles serão como lã. Glória a Deus. Amém? Amém. Fecha os teus olhos, deixa a tua Bíblia aberta e pede para o Senhor falar com você agora. Peça para Ele revelar a palavra ao teu coração. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta hora que estamos, Senhor, diante de Ti, diante da Tua palavra que foi lida, Tua palavra que é poderosa, que é grandiosa, que entra não apenas nos nossos ouvidos, Senhor, mas ela entra principalmente no nosso coração e nos faz, ó Deus, transformados pelo Teu poder, pela Tua graça. Então, nesta hora, Senhor, venha e fala com cada vida que aqui está, fala com cada pessoa que me escuta agora. Meu Deus, que o Teu poder use a minha vida, que este momento seja, meu Pai, glorioso na vida da Tua igreja, na Tua presença, para que possamos ter aqui, ó Deus, não um momento de entretenimento, não um momento, Senhor Deus, de cumprir uma obrigação, mas que possamos ter aqui, ó Pai, um aproveitamento máximo do Teu ensinamento, um aproveitamento máximo, ó Deus, da Tua palavra, que é alimento para as nossas almas. Então venha, Senhor Deus, fala com a Tua igreja, revela a Tua palavra, se conosco nesta hora, é o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Pode se assentar. Graças a Deus. Graças a Deus. A questão do pecado é uma questão presente na vida de todo ser humano. Começou lá no Éden, quando os nossos pais caíram e transferiram assim as mazelas dessa chaga terrível que é o pecado, e contaminou então toda a raça humana. Toda pessoa está contaminada com o pecado. Não tem solução do ponto de vista humano, do ponto de vista científico, não tem solução. Não inventaram uma pílula, não inventaram uma vacina, não inventaram nada que possa curar esse mal, nada que possa resolver esse problema do pecado. Esse é um problema que está presente em todo ser humano, em todos os tempos. Você olha para a história da humanidade, desde quando tem relatos, você já vê que a maldade, a corrupção, os distúrbios, os desequilíbrios, eles estão presentes na raça humana. Não é de hoje. Às vezes hoje a gente assiste um jornal, olha as notícias e a gente vê tantas coisas horríveis acontecendo pelo mundo. E a gente pensa, o ser humano está fazendo tudo isso mesmo? E às vezes nós pensamos assim, está sob o efeito de drogas,
Está sob o efeito de entorpecentes, é por isso que está se cometendo tantas atrocidades. Porque parece que o ser humano ele não tem essa capacidade de ser tão mal assim. A gente não quer conceber na nossa mente essa atrocidade que tem o ser humano de cometer coisas tão horríveis. E aí nós vamos a uma justificativa. Realizou isso sob o efeito de drogas pesadas. A pessoa não estava em si, a pessoa estava fora de si. E nós tentamos encontrar justificativas, nós tentamos encontrar, então, meios que possam fazer com que há uma explicação para tudo isso. Mas a maldade, a corrupção, cada vez ela aumenta mais. Cada vez ela aumenta mais. Tem religião que fala que o homem ele vai se reencarnando para ir melhorando. Mas a gente fica pensando, onde que o homem está melhorando? Onde está havendo essa melhora? Eu não vejo. Onde que o ser humano está se purificando? Certa vez eu perguntei para uma pessoa dessa região que trabalhava comigo, mas se a pessoa vai melhorando, por que o mundo está cada vez pior? Não, porque a pessoa ela vai viver num outro planeta, não é no planeta Terra, depois que ela melhora. Então não adianta nada para nós como humanos uma religião dessa. A palavra do Senhor fala que Jesus ele veio para transformar o ser humano, para não fazer uma reforma mais ou menos, não tratar ele acertando ali um lado, mas às vezes não podendo acertar o outro. Não, a Bíblia fala que Jesus ele veio para resolver a questão do pecado, a questão da maldade, a questão da corrupção, a questão dos desequilíbrios. Então nós olhamos para o Antigo Testamento e nós vemos uma quantidade enorme de sacrifícios, de animais, de sangue derramado, aspergido. E nós vemos que lá o pecado ele era tratado de maneira paliativa, o pecado era tratado de maneira, vamos dizer assim, de uma maneira provisória de solução, não resolvia a questão do pecado, porque tudo isso estava apontando para Jesus. Então a gente olha para o Antigo Testamento, a gente fica até incomodado, muitas pessoas ficam até incomodadas, por que tanto sangue, por que matar tanto animal, por que tanto sacrifício? Mas é porque um animal que morria, ele resolvia parcialmente, ele resolvia provisoriamente a questão daquele pecado, porque na próxima oportunidade que a pessoa vinha para o culto, vinha para o sacrifício, ele tinha que trazer outro animal, e ele tinha que sacrificar de novo, porque o pecado continuava, o problema não era resolvido, a situação era complicada. Então nós olhamos hoje, mas o mundo hoje tem muito homicida, no ano passado tinha também. Mas o mundo hoje tem muito homossexual, no ano passado também tinha. Mas o mundo hoje está muito cheio de prostituição, no ano passado também tinha. O mundo hoje está muito cheio de vícios, mas no passado também tinha. Então o homem continua o mesmo, não mudou nada. O que mudou foi o avanço tecnológico, científico, a evolução. Isso daí está mudando, mudou e está mudando constantemente. Mas o ser humano em si, a sua essência, o seu caráter, a sua personalidade, ele é o mesmo. Desde Adão até hoje é o mesmo. Assim como no Antigo Testamento era necessário sacrificar touros, bodes, carneiros, cordeiros, pombas, né? Assim também hoje nós precisamos do sangue. Mas nós não precisamos mais do sangue de animais. Nós não precisamos mais do sangue de bodes, de touros, de cordeiros. Porque a Bíblia fala que aquele tempo de sacrifício ele tinha um prazo para vencer. Ele venceu. Quando Jesus veio, João Batista, que o antecedeu, que preparou o caminho para ele, olhou para o Senhor Jesus vindo e disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
É a primeira vez que a Bíblia usa esse termo, tira o pecado, porque antes o pecado era resolvido parcialmente, era expiado. Era como se pegasse a sujeira e varresse embaixo do tapete, porque não resolvia. Mas agora vem Jesus, o Cordeiro de Deus, imaculado, cheio de santidade, cheio da presença do Senhor, e Ele vem para resolver o problema do pecado. Né? Porque a Bíblia fala assim, olha, se no passado o sangue de touros, de bodes e de ovelhas era suficiente para expiar o pecado, muito mais agora o sangue de Jesus Cristo, o Cordeiro vivo, o Cordeiro sem defeito, que se entregou por nós e através do seu sangue, Ele lavou a nossa vida, Ele curou as nossas mazelas, Ele trouxe vida e vida abundante. Através do sangue do Cordeiro, nós temos livre acesso na presença de Deus. Nós temos a vitória contra o pecado. Nós temos as nossas vestes lavadas e purificadas pelo sangue carmesim de Jesus. Amém? Quem crê nisso pode aplaudir, pode glorificar. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Então Isaías, com muita propriedade, ele coloca aqui, no capítulo 1, no versículo 18, Deus falando, olha, vamos debater a respeito desse assunto, vamos conversar sobre isso. Ele fala, vinde agora, vamos debater juntos a respeito disso, Senhor. Embora vossos pecados sejam como escarlate, ou seja, vermelhos, eles serão tão brancos como neve. Embora sejam vermelhos como carmesim, eles serão brancos como a lã, ou serão como a lã branca. O autor usa aqui esse termo escarlate, em algumas traduções escarlata, porque era uma tintura que era usada em tecido e era difícil de tirar. Era difícil de lavar e sair aquela tinta. Então a pessoa pegava um tecido, ele tingia de vermelho. Se ele quisesse depois tirar aquela tinta, né, deixar aquele tecido voltar à cor natural, que era antes de ser pintado, ser tingido, então ele não conseguia, porque aquele vermelhidão ele impregnava no tecido, não tinha mais como sair. Então é um tipo assim, é uma figura muito bem colocada do pecado. O pecado ele impregnou no ser humano e está no sangue. O sangue é vermelho. Nosso sangue é vermelho, como escarlate. E ele é impregnado pelo pecado. Não tem como lavar. Não tem como limpar. Não tem como usar um sabão em pó de melhor qualidade. Não tem como usar um medicamento que vai purificar. Não tem como usar ervas, plantas que vão poder purificar o nosso sangue, porque ele está contaminado por este mal que se chama pecado. E o pecado ele leva à morte. A Bíblia fala que o salário do pecado ele é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, como que eu faço para ter uma vida assim abençoada? A Bíblia fala que com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a Jesus Cristo como Salvador. Então, no nosso coração a gente crê e com a boca a gente confessa a Jesus. Então a Bíblia está mostrando que tem um caminho para seguir para que a gente possa viver uma vida abençoada. Tem uma forma que a gente pode usar para que a gente possa, então, ter uma vida vitoriosa. Com o coração nós vamos crer. E com a boca nós vamos declarar. E Jesus, então, ele vem e ele estabelece o seu reino. Mas não era um reino material, embora Israel assim o desejasse. Israel vivia sob o domínio romano.
sonho deles era ter liberdade na nação para poder ter a sua soberania reconquistada. Mas os romanos não permitiam isso. Os romanos, eles eram poderosos, eles dominavam o mundo de então. E não tinha como vencer um exército tão poderoso desse. Então eles esperavam que Jesus viesse, estabelecesse um reino político e vencesse então todo o domínio romano. Mas Jesus disse: olha, o meu reino não é deste mundo. O reino de Deus é chegado entre vós. O reino de Deus chegou, Jesus disse. O reino de Deus chegou. Ele está entre vós. E o que é o reino de Deus? É a presença do Espírito Santo na nossa vida. É o que diferencia a igreja do mundo. E o que é o reino de Deus? A Bíblia fala: não é comida, não é bebida, mas é alegria, é paz e é vitória vindo da parte de Deus. A igreja é vitoriosa, meu irmão. Mais do que vencedora. Mais do que vencedora. O apóstolo Paulo diz assim: olha, existe alguma coisa que pode nos separar do amor de Cristo? Será que existe alguma coisa? Será que a perseguição, será que a tribulação, será que a nudez, a fome, a espada, será que essas coisas vão separar a gente do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Não. Nada pode nos separar do amor de Deus, porque por todas estas coisas nós somos mais do que vencedores. A igreja, ela é mais do que vencedora. A igreja, ela vence o quê? Os inimigos de Deus. Os inimigos de Deus. Você sabe que a gente está nesse mundo aqui, olha, lutando, ou pelo menos devemos lutar contra todos os inimigos de Deus. Nós falamos isso ontem no encontro de casais aqui. O casamento tem inimigo? Tem um montão de inimigo. E às vezes a pessoa pensa que o inimigo é a sogra. Não é a sogra. Às vezes a pessoa pensa que o inimigo é o marido, né? A mulher pensa que é o marido. Às vezes a esposa pensa que é o marido pensa que é a esposa. E não é isso. O inimigo, ele é invisível. O inimigo, ele usa pessoas. Ele pode usar a sogra, pode. Ele pode usar a mulher, pode usar o marido, pode usar o patrão, pode usar o vizinho, pode usar quem ele quiser. Como que nós vamos vencer estes inimigos? A Bíblia fala que o povo de Israel, certa vez, eles estavam com muita dificuldade. A terra não estava produzindo, estava uma seca muito grande. E eles acharam melhor para o Egito. O Egito tinha o Rio Nilo, não tem ainda, né? E na época era uma abundância de alimento, não tinha fome. Vamos para o Egito. Mas o Egito na Bíblia significa o mundo. E a princípio eles foram meio tratados, se estabeleceram na melhor terra. Mas a conta veio depois. A conta veio depois, porque o inimigo, ele oferece algo bom no começo para enganar. E depois vem o pior. Depois vem o pior. É como Jesus na festa de casamento. O responsável pela festa disse assim: olha, o vinho acabou. Acabou o vinho, acabou a alegria. Porque primeiro serve o vinho bom. E depois que todo mundo já está embriagado, serve o vinho inferior. É a mesa de Satanás. Serve o vinho bom primeiro e depois vem o vinho ruim. Primeiro, Israel foi para o Egito e estava tudo mil maravilhas. Muito bom, muito alimento, bem tratado, escolheram a melhor terra, estava no vinho bom. Mas depois veio o vinho ruim. Qual foi o vinho ruim? Escravidão.
Escravidão. Chicote no lombo. Trabalhar, carregar pedra, fazer tijolo. E sem direito a reclamar. Se reclamasse, ficava pior. Ficava pior. Tinha que trabalhar. E trabalhar sem salário. Porque escravo não tem salário. Trabalhar sem direito trabalhista. Escravo não tem direito. Só tem direito a produzir. E se não produzir a contento, chicotado. E o tempo passou. E o povo clamava a Deus. Mas Deus não tomava a mesma providência. Por quê? O povo quis ir para o Egito. Às vezes você está na igreja, mas você vai para o mundo e daí você sofre. Ah, Deus tem misericórdia de mim. Ah, Senhor, vem meu socorro. Nada acontece. Por quê? Deus vai deixar um pouco você passar por esse deserto para você aprender. Para você ficar mais preparado. O deserto prepara a gente. Você pode reparar na Bíblia, sempre Deus tratou as pessoas antes de uma missão, tratou no deserto. Deus tratou no deserto. Moisés ficou 40 anos no palácio, 40 anos no deserto, e depois 40 anos ele veio para libertar o povo. Então o povo estava com o vinho novo, estava servido. Mas depois veio o vinho inferior, depois veio a escravidão. 400 e poucos anos sofrendo. E Deus então lembrou deles e mandou Moisés para libertá-los. E Deus libertou o povo. E o povo então caminhou para conquistar a terra prometida. O que é que tinha de tão especial nessa terra? A Bíblia fala que tinha coisas maravilhosas. Um cacho de uva precisava de 2 homens para carregar. Parecia coisa de desenho animado, né? Mas era verdade. Verdade. Mas a terra também tinha gigantes. E Deus falou assim: a terra é de vocês, terra prometida. Vão lá e tomem posse. Mas foi tomar posse, o que tinha na terra? Gigantes. E aí o povo ficou desesperado. Deus tem bênçãos para você, mas existem gigantes para você derrotar pelo caminho. É bem assim mesmo. Tem as boas coisas no reino de Deus, mas Deus, Ele coloca desafios para você trabalhar, para usar a tua fé, para usar os teus músculos espirituais. Você precisa lutar. Você precisa buscar, porque a terra prometida existe, mas existem também os gigantes. E os gigantes precisam ser derrotados. Aí você está entendendo por que a igreja é mais do que vencedora? Porque tem inimigo para derrotar. Está cheio de inimigo. E como que nós vamos derrotar inimigo? Nós temos que ser fortes. Nós não podemos ser fracos, não podemos ser cheios de milindres. Ah, falou uma coisa que eu não gostei, já vou sair da igreja. O crente não pode ser assim. O crente tem que ter o lombo cingido, preparado para a luta. Preparado para a luta. Você viu os homens de Deus? Estavam pregando o evangelho, fazendo milagres, as autoridades iam, prendiam eles, e eles eram o quê? Torturados. Eles eram o quê? Ameaçados. Mas eles abandonaram. Pedro não falava assim: vou voltar a ser pescador, é melhor, é mais tranquilo. O apóstolo Paulo não falava assim: vou voltar a perseguir os crentes, é melhor. Não, eles se sentiam privilegiados por serem perseguidos por causa do nome de Jesus. Eram cheios do poder de Deus. Eram mais do que vencedores. Ser vencedor não é só colecionar vitória no bem bom, não. Ser vencedor é, às vezes, levar uns revés da vida também. Às vezes o filho sai de casa, às vezes a mulher quer ir embora, às vezes o marido está descontente, às vezes o casamento está em baixa, coisa está difícil, às vezes a falência vem, o desemprego vem, às vezes a enfermidade bate na porta. E a Bíblia fala que nós somos mais do que vencedores, mas nós estamos enfrentando
tantos gigantes, tantos inimigos. E a gente precisa ser forte. A gente precisa ser fortalecido. Diga assim: eu preciso ser forte. É isso mesmo. Você precisa ser forte. Porque ficar com milindre, com mimimi, não vai resolver nada. Só vai piorar as coisas. O povo foi olhar a terra prometida, 12 espias, 10 ficaram desanimados. Não dá para tomar terra. Mas 2 acreditaram. Às vezes tem menos de 20% da igreja que acredita, que é do homem cingido. Mas quem acreditou, tomou posse da terra. Quem não acreditou, morreu no deserto. É assim hoje também. Quem não acredita, morre no deserto. No deserto da vida. Na aridez dos pensamentos, na aridez das ideias. Na falta de vida que traz o desânimo. Na escassez que traz a amargura. Mas nós precisamos do poder do alto. Porque quando nós estamos ligados em Cristo, como em João 15 ele disse: olha, todo ramo que está ligado em mim e frutifica, então ele é podado, ele é preparado para frutificar cada vez mais. E o que não frutifica, ele é cortado, para que o que está frutificando, frutifique cada vez mais. A igreja, ela é lavada e remida no sangue do Cordeiro. Por que Isaías diz assim: olha, ainda que os vossos pecados sejam como escarlate, vermelho, tudo de sair, tudo de arrancar essa textura, essa tintura, melhor dizendo, mas eles vão se tornar como a neve, branco. Ainda que seja vermelho como o carmesim, vão se tornar como a branca lã. Mais alvos do que a neve. É a igreja do Senhor Jesus, lavada e remida no sangue do Cordeiro. A igreja, ela é vencedora contra o pecado. Esse é o maior mal da humanidade. As pessoas vivem desequilibradas porque o pecado está nelas. As pessoas estão doentes porque o pecado está nelas. Quando nós vencemos o pecado, meu irmão, nós vencemos os desequilíbrios. Porque o fruto do Espírito é domínio próprio. Nós passamos a ter domínio próprio. É de Deus. Quando o pecado é vencido, nós vencemos os inimigos de Deus. Quais são os inimigos de Deus? Depressão, angústia, desânimo, incredulidade. Tudo isso é inimigo de Deus. Enfermidades, inimigo de Deus. Quando nós estamos cheios do poder de Deus, nós vencemos esses inimigos. Como Jesus venceu. O projeto de Deus, o plano de Deus é que a igreja ela seja parecida com Jesus. Mais parecida com Jesus a cada dia. É isso que a igreja precisa ser, mais parecida com Jesus. Você via Jesus depressivo? Você via Jesus na fila do SUS para ser tratado? Você via Jesus consultando com um psicólogo, com um psiquiatra, tomando remédio de tarja preta para dormir, tomando remédio para comer, tomando remédio para levantar? Você via Jesus entristecido, fazendo tratamento? Não, Jesus ele era cheio de saúde. Ele tinha para dar. Ele curava os enfermos. Dele saía virtude. Só sai da gente aquilo que nós temos. Ele era cheio das virtudes de Deus. Assim a igreja também precisa ser cheia das virtudes do Espírito Santo. Cheia do poder do alto, cheia do poder de Deus, para que possa viver, glorificar, exaltar o nome desse Deus e declarar que o Senhor é poderoso, que o diabo está derrotado, que os inimigos de Deus são derrotados e que o poder do alto é nosso, em nome de Jesus. Amém? Quem crê pode aplaudir, pode glorificar. Aleluia! Glória a Deus! Graças a Deus! E por que a igreja precisa ser mais que vitoriosa? Porque tem muita luta para enfrentar. A coisa não é fácil, não. A nossa batalha aqui
ela é difícil, ela é renhida. É luta da carne contra o espírito. É luta todo dia. Você tem que abater um demônio hoje e já pendurar o outro para amanhã. A batalha amanhã. Porque é todo dia luta. Todo dia dificuldade. Sempre tem alguma coisa, alguém para aborrecer a gente. Sempre tem alguém para tirar a gente da bênção. Sempre tem. Tem uma situação para tirar a gente da bênção. Tem uma falta para tirar a gente da bênção. A igreja precisa estar cheia do poder de Deus. E às vezes a gente não consegue entender o propósito para nós. O propósito de Deus é que a gente seja vencedor, que a gente vença o pecado. Deus ele não obriga, mas ele avisa. Ele avisa. Ele avisou Eva, avisou Adão, olha, tem uma árvore aqui que vocês não podem comer, viu? O diabo já caiu, ele já vai tentar vocês aqui. É logo que ele vem tentar vocês já fiquem avisados. Vocês podem comer de todas as árvores, mas dessa daqui não. O conhecimento do bem e do mal não é para comer dessa árvore. Mas o diabo veio e convenceu a Eva, vocês conhecem a história, e ela comeu, ela achou que o fruto era bom, ela comeu. E quando ela comeu, e também deu para o seu marido, ele comeu também, abriram os olhos deles e eles viram que estavam nus. Eu te pergunto, eles eram cegos antes? Não. Eles enxergavam antes. Por que eles não estavam enxergando que eles eram nus antes? Sabe por quê? Porque eles tinham a glória de Deus como um manto na vida deles, como um vestido. Eles não eram desprovidos da glória de Deus. Mas a partir do momento que o pecado entrou, a Bíblia fala que a glória de Deus foi retirada deles e eles ficaram nus. Assim é o pecador. A glória de Deus é tirada dele e ele se vê nu. Ele se vê sem nenhuma vestimenta, sem nenhuma proteção. Isso o pecado faz na vida do homem. Torna ele envergonhado diante de Deus. Mas Jesus veio para trazer vestes novas para nós. Jesus veio, como o filho pródigo saiu, caiu, se arrependeu e voltou. O pai disse, olha, traga o melhor vestido para ele. Jesus veio para trazer a melhor vestimenta para nós. Vestes brancas, cheia da glória do Altíssimo. É assim a igreja, lavada e remida no sangue do Cordeiro. A igreja ela tem essa glória de Deus que o mundo não tem. Nós estamos vestidos, revestidos dessa glória. A gente não vê. Adão e Eva eles não viam que eles tinham essa glória. Mas quando eles pecaram, os olhos deles foram abertos. Agora é o contrário as coisas, né? Agora os nossos olhos estão fechados espiritualmente, então pedindo a Deus que abra os nossos olhos do coração, nossos olhos do entendimento, os nossos olhos espirituais, para que a gente possa ver. Às vezes você não vê a bênção que é você ser um crente em Jesus. Às vezes você despreza isso. Às vezes você acha que isso não é importante. Adão e Eva estavam olhando, achavam normal. Não viram que tinha a glória de Deus neles. Mas quando eles pecaram, os olhos deles foram abertos e eles viram que a glória foi embora. E agora eles estavam nus. Estavam envergonhados. Não podiam mais se encontrar com Deus. Tinha que se encontrar atrás dos arbustos. Às vezes a gente está na igreja servindo a Deus, tem uma bênção tão grande e a gente acha que é normal. Isso acontece muito com os nossos filhos que são criados na igreja e acham tudo normal. O papai e a mamãe vivem bem, mas isso é normal. Não é normal no mundo o casal viver bem e o casamento ser abençoado. Não é. Não é normal. Em casa tem uma paz, uma tranquilidade, é gostoso estar em casa. A pessoa convive com aquilo, acha aquilo normal. Não sabe que no mundo a coisa é complicada. Não sabe que no mundo
Às vezes a droga está na mesinha de centro da sala de estar. Às vezes o vício está ali dentro da casa. Às vezes o pai está preso, a mãe é espancada, às vezes falta tudo em casa, só não falta briga e violência. E a criança às vezes cresce naquilo, mas aquele que está na igreja, ele acha que é tudo normal, em casa ter tudo, ter amor, ter respeito, ter fartura, acha que é tudo normal. Meu irmão, você vive hoje uma grande bênção. Você pertence à igreja do Deus Altíssimo. Isso custou o precioso sangue de Jesus. Valorize isso, porque custou um preço alto. Jesus pagou alto, um preço de sangue. E hoje nós estamos abençoados. Hoje nós podemos colocar a cabeça no nosso travesseiro e dormir tranquilamente. Hoje nós temos paz na nossa casa. Porque Jesus veio para trazer paz, para trazer alegria, para trazer vida e vida abundante. Amém? Quem pode aplaudir, pode mostrar. Aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Então Isaías, o profeta, ele declarou isso. Olha, Deus falou, vamos conversar sobre esse assunto. Vamos conversar sobre isso. Vocês estão com um problema aí, manchados pelo pecado, mas eu vos digo, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que a situação de vocês esteja irremediável, complicada, sem solução, Deus está falando, eu tenho a solução para vocês. Amém. Ah, pastor, é porque o senhor não conhece a situação que eu estou vivendo. Olha, a coisa está complicada lá em casa. Tem solução não. Para Deus tem solução. Porque Ele resolveu o pior problema, que era o pecado. Esse problema que você está vivendo aí é pequeno para Deus. Vira para quem está do lado e fala assim, esse problema não é nada para Deus. Não é nada. Isso não é nada. Não é nada. Ah, mas o meu coração está assim, assado. Não importa. Deus, Ele fez o teu coração, Deus, Ele fez você, e Ele sabe como tratar isso. Apresente a tua causa diante do Senhor. Procure por ajuda. A Bíblia fala, clame, alce a tua voz, erga a tua voz e busque o poder do alto, porque o Senhor está de braços abertos, com a mão estendida, com os ouvidos inclinados para ouvir o teu clamor. Deus, Ele quer abençoar a tua vida. Mas como que está o teu coração? Teu coração está meditando nas coisas negativas, está meditando nas coisas piores? A Bíblia fala que a boca fala que está cheio o coração. O coração ele precisa estar cheio do poder de Deus, cheio da grandeza de Deus. Deus vai operar de acordo com a tua fé. Creia no milagre. Creia que Deus ele é poderoso para mudar a tua situação e fazer de você vitorioso e abençoado. Diga assim, todas estas coisas, eu sou mais do que vencedor. Mais uma vez, em todas estas coisas, eu sou mais do que vencedor. Amém. Pode aplaudir, exaltar, glorificar. Aleluia. Glória a Deus, graças a Deus. Então é muito importante, estou finalizando já, para finalizar, é muito importante que você seja um colaborador de Deus. O que é ser um colaborador de Deus? É você trabalhar no teu coração, na tua mente, naquilo que você está buscando. E essa busca, ela precisa ser uma busca que combine com a vontade de Deus. Entende o que eu quero dizer? Se a pessoa ela tem um sonho, ela tem um desejo, mas esse sonho está contrário à vontade de Deus, então não adianta a pessoa buscar em Deus.
Não vai resolver. Eu tenho um sonho de ser o maior traficante de drogas. Você acha que Deus vai? Acho que Deus vai estar nesse sonho. Eu tenho um sonho da minha família ser muito feliz. Deus está dentro. Meu irmão, Deus está dentro, está com você. E como que teu coração tem que estar? Imaginando as coisas boas para a tua família. Imaginando. Se você tem imaginação, se o marido tem imaginação com uma mulher estranha, aquilo dali vai acabar estragando o casamento dele. Vai acabar destruindo o casamento dele. E vice-versa, né? Se a mulher também ela fica criando fantasias com o marido dos outros, aquilo lá vai destruir o casamento dela. Mas se a pessoa ela tem imaginações, ela tem sonhos com seu marido, o marido com a esposa, pode ter certeza, você está falando a linguagem da fé. É assim que a fé trabalha. Deus queria que Abraão fosse pai de muitos filhos, mas Abraão passou 75 anos, que foi a promessa, nada de filho. 80, nada de filho, 85, nada de filho. Deus chamou ele aos próximos 100 anos, né? 99 anos. Agora olha para o céu, olha para as estrelas. Tenta contar se você conseguir. Assim será a tua descendência. Deu uma visão para Abraão do que seria a sua descendência. No próximo ano, Abraão foi pai aos 100 anos. Gerou Isaac. Sara já não tinha passado o costume das mulheres, já estava com 90 anos e gerou Isaac. Quando você vislumbra a grandeza de Deus, quando você olha para o seu marido e você vê nele um homem maravilhoso, o melhor homem do mundo para você, está usando a linguagem da fé. Se o marido olha para a esposa e vê a melhor esposa do mundo, maravilhosa, linda, cheia de... Você não pode casar isso aqui, meu irmão. Aí você está falando a linguagem da fé e Deus está dentro, Deus está abençoando. É assim que funciona. Deus falou para Abraão assim: olha para a terra, olha para o norte, olha para o sul, olha para tudo, porque é essa terra que eu vou te dar. Você vai conquistar essa terra. Percorre a terra. Ele não tinha avião, não tinha carro, estava a pé, mas ele viu tudo aquilo lá com a sua imaginação, o seu coração. E tudo que ele viu, Deus deu para ele. O que você tem visto? Tem visto enfermidade? Vai receber enfermidade. Você tem visto só problemas? Meu marido podia ser diferente, a minha esposa podia ser de outro jeito. Irmão, não perde tempo com isso não. Olha para o teu marido, para a tua esposa e veja o homem de Deus, veja uma mulher de Deus. Olha para o teu trabalho e veja que Deus está te dando o melhor. Use a fé, use a criatividade para poder colaborar com Deus e ser abençoado por Ele, alcançar as bênçãos do Senhor. E assim você vai ser mais do que vencedor. Amém? Vamos colocar em pé. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Maravilhoso Deus. Aleluia. Assim como você está, fecha os teus olhos e olha para o teu coração, olha para o teu interior e veja como está. Veja como você está, como você tem agido nos últimos tempos. Você tem sido uma pessoa de fé, você tem sido uma pessoa que tem um coração cheio das promessas de Deus? Ou teu coração está cheio de preocupação, cheio de ansiedade? Às vezes a tua oração parece mais uma oração do medo, do desespero, do que uma oração de fé.
qual tem sido a tua conduta nesses dias, nesses últimos tempos. Peça perdão a Deus se você tem dado espaço para a incredulidade. Peça para Deus te perdoar, para Deus te corrigir, e você corrige agora essa conduta. Coloca no teu coração aquilo que Deus tem colocado na sua palavra, as promessas dele para a tua vida. Saiba que Ele é poderoso para fazer da tua vida mais do que vencedor. Aleluia! Na presença do Senhor, se coloque, apresente a Ele as suas causas, apresente a Ele as tuas lutas. Qual é a dificuldade que você está enfrentando? Qual é o problema que precisa ser resolvido? A humanidade tinha e tem em parte um grande problema, que é o pecado. Mas Deus, Ele simplesmente não decretou a partir de hoje o pecado não existe. Não. Ele enviou Jesus. E Jesus pagou um alto preço. Mas resolveu a questão do pecado. As bênçãos do Senhor estão sobre a tua vida. Conquiste-as. Tome posse delas. Se aproprie delas, porque elas são tuas. Um casamento feliz é direito teu. Uma vida próspera é direito teu. Deus já liberou essa bênção. Se você não está vivendo isso, meu irmão, peça para Deus te revelar. Peça para Deus te dar estratégias para você vencer estes inimigos e desfrutar o melhor desta terra. Deus disse, olha, se vocês me obedecerem, vocês vão comer o melhor desta terra. E às vezes você está comendo o pão que o diabo amassou. Isso não é para você. Para você é o pão vivo que desce do céu. Aquele que é poderoso para fazer de você mais do que vencedor. Mais do que vencedor é o que você é. Creia nisso. E a partir de então e agora, os inimigos vão se tornar por estrado dos teus pés. No nome de Jesus. Você é abençoado do Senhor. Você é vitorioso do Senhor. Você é a igreja do Deus vivo, lavado e remido no sangue do Cordeiro. No nome de Jesus. Todo louvor vai entoar esse grande, você vai poder declarar aí as bênçãos de Deus na tua vida. Você vai poder usar a tua fé e viver as grandezas do Senhor na tua vida. Pra te agradar, se no caminho
não vai prevalecer na minha vida. O desânimo, a tristeza, o fracasso não pode me vencer, porque o poder de Deus está sobre a minha vida. E é deste poder que eu sigo em frente, derrotando todos os meus inimigos. Aleluia. Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, esta palavra, ela não seja apenas ouvida, mas que ela seja praticada. Que ela não seja apenas uma possibilidade, mas que ela seja real nas nossas vidas. Que a tua igreja possa seguir em frente, vencendo os inimigos de Deus e tendo os olhos abertos para a grandeza que é participar do teu corpo, participar da tua realidade, a realidade do teu reino. Em nome de Jesus, o inimigo seja vencido, derrotado a cada dia e colocado por estrado dos nossos pés. Despede-nos em paz, Pai, para os nossos lares, debaixo das tuas potentes mãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e eterno amor de Deus do Pai, as doces e meias consolações do teu Espírito, estejam com toda a igreja. E todos aqueles que creem, digam comigo amém. Amém. Pode aplaudir e glorificar. Aleluia. Glória a Deus.